Tem o nosso tema, Metalurgia do Egito e Etiópia. A nossa equipe é composta por Ana Beatriz, Ingrid Teixeira, Mariana Freires e Robert Maia. Nós vamos começar falando do surgimento da metalurgia. A trajetória da metalurgia, ela se iniciou com a descoberta do cobre na Anatólia. Mas o processo de fundição ele ainda não existia. Então, os objetos eles ganhavam formas através de pancadas. Acredita-se que o primeiro ato da metalurgia, o primeiro material a sofrer um processo metalúrgico, ocorreu totalmente por um acaso. E a teoria mais aceita é de que, por um acidente, o minério de cobre ele caiu nas brasas de uma fornalha e o indivíduo observou que o objeto, o minério, ele derreteu. E após o seu derretimento, quando houve o endurecimento, o material ele obteve uma forma diferente. A metalurgia, ela foi e é uma das atividades de extrema importância para a humanidade, porque foi a partir dela que foi possível a fabricação de ferramentas, de armas e metais. As civilizações antigas, especialmente a egípcia, fizeram um grande uso dos metais e que, consequentemente, os métodos de produção de materiais metálicos deles se desenvolveram rapidamente. Mas o processo de têmpora, por exemplo, foi desenvolvido pelos gregos e pelos romanos. Bom, os antigos egípcios usavam seus conhecimentos para explorar minérios no Egito e em outros países. O Egito tinha meios e conhecimentos para explorar os minerais necessários, estabelecer processos de mineração e transportar cargas pesadas para longas distâncias, tanto por terra quanto por mar. Por ser a maior e mais rica população do mundo antigo, o Egito importava enormes quantidades de matérias-primas e, em troca, exportava grandes quantidades de produtos acabados. Os produtos metálicos e não metálicos acabados dos antigos egípcios são encontrados em túmulos em toda a região da bacia mediterrânea e de países europeus, asiáticos e africanos. Os métodos de trabalho em metal eram o derretimento, o forjamento, a soldagem e gravação de metal em relevo não só eram muito praticados, mas também altamente desenvolvidos. A habilidade dos egípcios na composição de metais é abundantemente comprovada por vasos, espelhos e acessórios de bronze descobertos em Luxor, Tebas e outras partes do Egito. Eles adotavam vários métodos para variar a composição do bronze, através de uma mistura criteriosa de ligas. Eles também tinham o segredo de prover um certo grau de elasticidade ao bronze, ou à lâmina de cobre. Esse conhecimento sobre a flexibilidade do metal é evidente em sua capacidade de fabricar fios e arames metálicos. A trefilagem era obtida com os metais mais maleáveis como o ouro e a prata, além do bronze e o ferro. Muitos produtos antigos egípcios, agora espalhados em museus europeus, contêm de 10 a 20 partes de estanho, até 80 e 90 partes de cobre. Como já se sabe, segundo arqueólogos e antropólogos e outros especialistas, os egípcios eram altamente evoluídos em relação a vários aspectos, e um desses era a metalurgia. Eles já fabricavam ligas metálicas há mais de 5.000 anos. Um desses metais que eles usavam era o cobre, que era endurecido pela adição de arsênico. O teor desse arsênico iria depender para que iria servir o produto final. Por exemplo, em armas como os punhais e alabardas, na parte do eixo, na parte que cortava, na aresta, possuía 4% de cobre arsênico. Já no eixo, possuíam 2%. Existem estátuas encontradas que provam essa utilização desse cobre, como a de pé, que mostra a preciosidade dos metais no Egito. E vale lembrar também que os egípcios eles já
eles reutilizavam os metais, eles derretiam e reutilizavam de novo. O cobre e o bronze, eles eram utilizados também em tecidos domésticos, como as caldeiras, os jarros, as bacias, assim como as ferramentas e armas, como já foi dito, como lanças, machados, espadas e outros. Agora falando em relação ao bronze. Além dos antigos egípcios fabricarem cobre arsênico, eles também fabricavam produtos de bronze. A adição de uma pequena porção de estanho ao cobre produz o bronze e resulta em um ponto de fusão mais baixo, uma dureza reforçada e uma maior facilidade de fundição. O teor de estanho varia bastante, entre 0,1% e 10% ou mais. Muitos itens de bronze de um período muito antigo foram encontrados. Um cilindro com o nome de Pepe, mostrando linhas de corte limpo, além de outros artigos de bronze do mesmo período, indicam que a moldagem de itens de bronze data mais de 2.200 anos antes de Cristo. A indústria do bronze era muito importante para o país. O bronze era aperfeiçoado e empregado no Egito para grandes embarcações, assim como para ferramentas e armas. Os sinos, eles eram feitos principalmente de bronze, mas ocasionalmente também eram feitos de ouro ou prata. Eles vinham em formas diferentes. Alguns têm a forma de sinos com uma boca irregular, que representa um cálice de flores, entre toda uma linha de outros tipos. O grande número de moldes de sino do Antigo Egito fornece boas provas de fundação de metal no Egito Antigo. O orifício de entrada para o metal líquido pode ser visto claramente nesses moldes. A análise química do tópico do típico sino egípcio antigo era de 82,4% de cobre, 16,4% de estanho e 1,2% de chumbo. Os egípcios empregavam vários tipos de ligas de bronze, onde há uma menção frequente de bronze preto e bronze na combinação de 6, ou seja, uma liga sextupla. Tais variações produziam cores diferentes. O bronze amarelo era um composto de zinco e cobre. Um tipo de bronze branco e mais fino tinha uma mistura prata, que era usada para espelhos, também conhecida como bronze coríntio. A adição de cobre ao composto produzia uma aparência amarela quase dourada. Agora, referente à Idade do Ferro. A Idade do Ferro, ela faz parte do que nós conhecemos como Idade dos Metais, que por sua vez foi um período pertencente à pré-história, foi o último período da pré-história. E lá se desenvolveram a metalurgia, trocas comerciais e também as primeiras cidades. A Idade dos Metais pode ser dividida em 3 períodos, que é a Idade do Cobre e a do Bronze, como foi citado, e agora a do Ferro. A Idade do Ferro, ela se desenvolveu de formas diferentes em cada região. Por isso, é muito difícil pegar uma data precisa sobre ela. Ou seja, cada lugar vai ter uma data diferente, um período diferente. Por exemplo, o cobre e o estanho, eles eram minérios difíceis de ser extraídos das jazidas. E, portanto, eles eram bastante valorizados. Quando houve a descoberta do ferro para a produção dos metais, foi bastante impactante e revolucionário também, porque o ferro, além dele ser mais durável e também mais abundante do que, por exemplo, os outros dois minérios, facilitou muito a produção de materiais. Tudo isso também, o ferro ele tem a característica de ser maleável. As descobertas arqueológicas apontam para a produção do ferro. As produções mais antigas são localizadas na Anatólia, Ásia Menor, nossa atual Turquia, e também no continente africano. E para os egípcios, eles consideravam o ferro como um material divino, pois ele era um material raro e ele era procedente de meteoritos, então ele vinha dos céus. O ferro ele passou então a ser denominante na produção de ferramentas, armas e utensílios, e aos poucos ele foi substituindo o bronze, que era um material mais caro, de extração mais difícil e também de uma menor durabilidade. Bom,
sobre metalurgia na Etiópia, infelizmente não deu para conseguir informações o suficiente para falar bem sobre esse tema. Mas dá para desenrolar mesmo assim. Embora a Etiópia tenha sido fundada solidamente nas matrizes cuxitas e nas herdadas do Iêmen, que foram casas de pedra, o uso da escrita, as técnicas de represamento de água, práticas agrícolas e novos vegetais como o trigo e a cevada, a cultura etíope passou a ter no helenismo um modelo a seguir. Na arqueologia, percebe-se o aumento dos objetos e utensílios de bronze e ferro nesse período. Os objetos de ferro da Etiópia eram as argolas, tesouras, espadas, punhais e anéis. Já os do bronze eram tornozeleiras, pulseiras, brincos, machados, enxós, buris, foices, achas, punhais, facas, agulhas, alfinetes, contas, panelas e sinetas. Nós encerramos o nosso slide por aqui. Obrigado pela atenção.